Olá pessoal, queria falar um pouquinho hoje sobre essa questão do ficar em casa, do ter que se prender em casa, vamos dizer assim, por conta de uma questão de saúde, de epidemia, enfim, tudo mais. Esse é o tema do vídeo de hoje. Quando a gente fala da palavra quarentena, aquilo assusta a gente, né? Psicologicamente deixa as pessoas com uma sensação claustrofóbica potencial. Uma sensação de que elas vão ter que ficar trancadas em casa, sem entrar, sem sair, como se elas estivessem num bunker de filme de apocalipse. Isso é parcialmente verdade na medida em que o processo da epidemia do coronavírus for acontecendo, mas não é uma verdade 100% no sentido de que você obviamente pode sair de casa para ir na padaria, no supermercado, fazer coisas minimamente viáveis nesse sentido. A quarentena ela tem a ver com uma preocupação coletiva de que o vírus se alastre de modo mais rápido do que ele já se alastra. Para ter uma ideia, uma pessoa com coronavírus é capaz de transmitir para 2 a 3 pessoas, sendo que uma gripe comum fica em torno de 1,3 pessoas. Então é um índice de contágio muito grande. E agora todas as informações que a gente tem já não diz respeito de quem vai ou não se contaminar, mas em que momento isso vai acontecer. Então a quarentena é uma prevenção para picos de manifestação do coronavírus. É importante ressaltar que o coronavírus ele tem uma letalidade importante, em especial para pessoas mais velhas. Não quer dizer que pessoas jovens isso não aconteça, mas é uma quantidade menor. Mas o ponto é que todas as pessoas que não são expressivas em termos de manifestação do sintoma ou de letalidade, elas são vetores, ou seja, elas transmitem o vírus. E esse é um cuidado que você precisa ter. Mas esse vídeo quer falar um pouquinho sobre cuidados psicológicos que você pode ter nesse meio tempo, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar ainda, porque as pessoas costumam entrar no estado de histeria. Existe uma diferença grande entre você cuidar da sua saúde, você cuidar das outras pessoas e você entrar numa coisa histérica achando que tudo vai acabar num grande apocalipse louco e você começa a tomar atitudes irracionais, extremadas e o pior, você começar a assustar as outras pessoas à sua volta, criando um estado coletivo de mal-estar. E o pior, fake news, notícias falsas. Cuidado com essas coisas. É um pouquinho disso que eu quero falar agora. Primeira dica, não é por você que você vai se restringir. Eu brinco que nesse caso existem 2 pessoas, aquelas super obcecadas, obsessivas, que ficam lendo notícia o tempo todo enlouquecidamente e que ficam mais propensas a uma coisa um pouco histérica, exagerada, de extremos. E outra pessoa que é quem está negando que aquilo está acontecendo e que finge que não é com ela e que está lá seguindo a vida normal, no bar, na aglomeração. Lembra, né? O lance é você não ficar em aglomeração, gente espirrando na cara de gente, ou seja, você tem que ter cuidado na hora de você fazer as suas atividades. Então, essas pessoas talvez que a gente colocaria no campo mais do não é comigo, talvez mais egocêntricas nesse sentido, precisam pensar, não é com você, é verdade, é uma preocupação com as outras pessoas. O segundo ponto é não finja que você não está conectado com as pessoas. A gente tem uma fantasia de que se a gente tomar cuidado só do nosso individual, isso é o suficiente para que o coletivo seja preservado. Nesse caso não é. Você precisa cuidar de você e cuidar dos outros. Então você talvez tenha que ser um pouco mais chato, você vai ter que lembrar as pessoas de não ficarem se cumprimentando, se abraçando, se beijando, interagindo loucamente com outras pessoas e teriam cuidado nesse sentido. Então você vai ter que pensar em você e nos outros.
Muitas pessoas estão com medo, porque elas estão pensando como que se vai atingir elas, que vai acabar com a vida delas, que vai morrer. Talvez a maior parte dessas pessoas, se tiver alguma manifestação do vírus, vai ser uma coisa menos expressiva, vai ser uma coisa parecida com uma gripe. O problema não é você. Então eu diria para você, transforme o medo em amor. Transforme o medo em amor no sentido de cuide de você, cuide dos outros, e nesse momento, como eu disse, o amor ele se manifesta de uma maneira um pouco mais incisiva, um pouco mais dura, vai ser um pouco mais implicante com as pessoas. Então, ao invés de você ficar com medo, em pânico, achando que alguma coisa grave vai acontecer com você, pense, você tem que tomar cuidado para que isso não atinja as outras pessoas. Ou seja, transforme o medo em proteção e amor às outras pessoas. Não fique estressado, agoniado, sem dormir, sem comer, porque tudo isso implica em estresse, e estresse é baixa imunidade. Ou seja, se você quer realmente se cuidar, não adianta ficar enlouquecido, andando para um lado para o outro, não dormindo direito, estressando as outras pessoas, fazendo com que elas fiquem cheias de fobias e ansiedade, porque isso não vai te ajudar em termos de cuidado efetivamente. Então, estresse não é um bom momento nessa hora. Agora é hora de você ficar calma, é hora de você ficar calmo, é hora de você ser a pessoa sábia no ambiente, a pessoa que vai tranquilizar as pessoas como? Com boas informações, bem pontuais, bem específicas a respeito das situações de modo geral. Aproveite para fazer as coisas que você dizia que não iria fazer porque simplesmente estava sem tempo e estava o tempo todo na rua fazendo coisas. Então vai ler livro, vai ver filme, vai conversar com as pessoas. Então faça coisas tranquilas, vai ter jogos de tabuleiro em casa, vai ressuscitar coisas que estejam fora um pouco da internet, um pouco fora de casa, já que você está dentro de casa. Se você tiver muito obsessivo com notícias, com pesquisar coisas, enlouquecido, já tiver saturado disso, use essa obsessividade em outra coisa. Vai arrumar a gaveta, vai arrumar o armário, vai arrumar qualquer outra coisa. É melhor você ter, nesse sentido, uma ação concreta que descarrega essa sua ansiedade do que você ficar lavando a mão 300 milhões de vezes. Se você lavar a mão, se você usar o álcool gel de forma adequada, você não precisa ficar fazendo isso obcecadamente. Então, tá muito maluco, tá com a cabeça muito perturbada, vai arrumar a gaveta da bagunça, vai arrumar coisas dentro de casa. A gente sempre tem uma tomada, um cacareco, uma coisa que a gente deixa pendente. Agora é a hora. Se você está chateado, está chateada com não poder entrar em contato com pessoas da sua família e você está com saudade delas, então tem vídeo para você mandar, tem câmera para você conversar. Todo celular agora hoje em dia tem, então você pode conversar com essas pessoas. Liga lá, faz uma conferência de vídeo pelo WhatsApp, manda beijo, manda abraço pela internet, à distância, já que a gente tem esse recurso hoje em dia. Já que você está com tanto medo da morte, então que tal ter um preciosismo em relação à vida e dizer para as pessoas que você as ama, por que você as ama, porque elas são importantes. Ou seja, em vez de ficar falando de desgraça, em vez de ficar falando de morte, fale sobre aquilo que elas significam para você. Porque quando a gente está preocupado com alguém, o que a gente faz? A gente começa a pegar no pé, aborrecer, encher o saco. Faça diferente. Declare amor, diga para ela o quanto ela é importante, faça coisas íntimas e que manifestem cuidado e não que instiguem medo. Uma hora a onda do vírus vai passar, o pico do vírus vai passar. É uma questão que ainda não se sabe quantificar quanto tempo, né? Porque depende do comportamento de cada país e das medidas que o governo e a população tomam, mas isso vai passar. E aproveite então essa fase para repensar um pouco a sua vida, já que você está com medo de adoecer, o medo da morte tocando você muito fortemente. Repense a sua vida, repense as coisas que fazem sentido manter, repense as coisas que fazem sentido não manter na sua vida. Ou seja, já que você está reflexivo,
pense nas questões realmente importantes da sua vida e não ficar alimentando uma irracionalidade, um medo desmedido que deixe todo mundo angustiado. Portanto, faça planos para você. Crie rascunhos, já que você está obsessivo com a coisa do medo, faça planos, rascunhe, desenhe, ou seja, brinque de fazer planos já que você está com mais tempo disponível para fazer as coisas. Quando você estiver em casa de mãos lavadas, com seu álcool gel em dia, resista à tentação de você ficar 300 vezes fazendo isso sequencialmente. Lógico, é importante você ter cuidado, então quando você sai, sei lá, colocou a mão em algum lugar, lavar a mão quando chegar em casa, ter o cuidado de não ficar colocando a mão na cara o tempo todo. Eu sei que é difícil, é meio que quase quando a gente não pode fazer, o rosto coça, o nariz coça, tudo coça, parece que a gente fica mais ansioso. Isso tem a ver com ansiedade. A ansiedade faz as extremidades ficarem mais com sangue e a gente fica com mais coceira nessas regiões todas. Então, acalma o seu coração. Mas resista a essa tentação de ficar o doido da lavação 24 horas por dia. Lave o quanto necessário, mas não fique lavando e relavando, já que você está em casa e já cuidou do seu ambiente físico. Pare de checar notícias, pare de alarmar o tempo todo. Quer ficar informado? 1, 2 vezes por dia, uma no começo do dia, uma no final, mas não fique lendo notícias, vendo TV, acompanhando caso a caso, porque esse efeito em você vai criar um viés de exposição. O que é isso? É você ficar muito exposto àquela informação e você acha que ela é mais problemática do que fato ela é. É fato, é importante. O cuidado com a saúde agora é importante. Isso a gente não pode negar. Mas não faça disso uma situação de ansiedade. Tem gente que fica com falta de ar por ansiedade e aí já começa a achar que algum sintoma. Calma, aprenda a respirar e isso vai depender de você ficar checando ou não as notícias. Se você tiver com muita ansiedade, com aquela coisa maluca, você tiver com falta de ar, com um formigamento, calma, né? Uma coisa que eu sempre recomendo é assim, toque a si mesmo, se abrace, sabe? Um autoabraço. Abraça a pessoa que você tem do lado, porque essa você já está em casa, então se tinha que passar ou receber o vírus dela, você já fez isso. Abrace ela, toque na mão, fique perto, olhe no olho, converse, respire. Expirar é mais importante do que inspirar. Então tá muito ansioso? Expire longamente. Expire longamente. Procure entretenimento que mude seu estado de espírito, porque o medo deixa a gente muito com uma reação defensiva de luta ou fuga. Então nessa hora, agora, é importante você não ficar nessa defensividade toda. É importante que você mude seu estado de espírito. Então vê uma coisa mais bem-humorada, um drama mais leve, uma comédia, alguma coisa que aventura, alguma coisa que coloque você num outro estado de espírito para que você não fique ali fechado com aquela ideia. Filmes, séries, livros, tudo é bem-vindo para você dar uma descontraída e sair desse estado de espírito mais mórbido. Busque os seus apoios existenciais, espirituais, pessoas sábias, pessoas com conhecimento. Busque a sua fé se você tiver. Se você não tiver fé, busque a sua fé na humanidade, sua fé nas pessoas, sua fé no conhecimento, na ciência, enfim. Coloque o seu coração para além de você, para que você possa respirar para além das suas próprias preocupações. E aí os meios que você tiver, cada um use os seus. Só não use a fé para poder deixar de se cuidar e para poder deixar de ter cuidados médicos. Aproveite para estar com a família, fazer coisas boas, conversas ricas, expresse sentimentos, expresse seus receios se for o caso, expresse amor pelas pessoas, ou seja, tenha relações nutritivas nesses tempos difíceis. Se estiver com seus filhos, crianças pequenas, não aterrorize as crianças, em especial para aquelas que têm menos entendimento. Ofereça as informações de que você precisa cuidar, de que tem bichinho e que precisa lavar a mão. Agora você ficar numa loucura
insana, fazendo com que as crianças fiquem estressadas, agitadas. Não, não é isso que a gente está falando. Cuidar é diferente de aterrorizar. Não deixe seu desespero fazer você despencar num pronto-socorro ou num hospital se você não estiver tendo necessidade. Se você acha que você está com sintomas, mas ele não acometeu você de uma maneira mais brusca, com falta de ar, com uma sensação insuportável de mal-estar, não procure pronto-socorro, porque isso vai sobrecarregar o sistema de saúde e aquelas pessoas que estão realmente precisando podem ter prejuízo. Não só as com coronavírus, mas pessoas com outros problemas de saúde que não esse. Então, cuidado, não exagere na dose, não fique imaginativo. Se você tiver com uma coisa respiratória mais grave, incômoda, seja para andar, seja para fazer suas coisas normais, aí sim. Caso contrário, se for um sintoma de gripe, se der um pouco de febre, toma aqueles remédios mais que a gente sabe quais são para poder controlar, mas se não for nada grave de fato, não faça algo que sobrecarregue o sistema de saúde, afinal essa é a principal preocupação dos médicos no caso. Já que você está hipocondríaco, então use isso para você comer melhor, respirar melhor, viver com as pessoas melhor, se alimentar, dormir melhor, fazer atividade física de modo geral, se previna. Uma coisa importante, tudo isso que você fizer vai ter um efeito cumulativo, não só para agora, mas para os próximos meses que virão pela frente. Pode ser que a estimativa é que os próximos 2, 3 meses esse ciclo do vírus esteja ainda presente e a gente vai chegar no inverno. Então é importante não contar com o verãozão, com o outono com cara de verão, porque uma hora o inverno vai chegar e aí algumas chatices que surgem também com os problemas respiratórios surgem nessa fase. Então assim, não abuse, se mantenha saudável o máximo que você puder para que você possa também ter uma questão preventiva de não adoecer por outras coisas. E uma última coisa, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Não se antecipe, não exagere, não crie pânico e não alardeie os outros. Cuidar dos outros, cuidar de si, não é criar terrorismo, mas também não é negar o que está acontecendo. É cuide das coisas, um dia de cada vez. Tá bom? Me acompanha também no Instagram, @fredmatos. Lá você também vai acompanhar outras reflexões, outros pensamentos, coisas que tirem um pouco a nossa cabeça desse vendaval, ainda que nós estejamos cuidando da nossa saúde e das pessoas que a gente ama. Tá bom? Beijo, abraço, tchau, tchau.